Ouça bem o que nós temos a dizer através do Espírito Santo. Eu quero te alertar sobre abusos espirituais que acontecem na religião, dentro de uma seita e olha, até mesmo dentro de igrejas. Porque quando líderes espirituais, eles usam o nome de Deus para querer controlar pessoas, para querer controlar famílias, entenda bem, nem toda autoridade que fala em nome de Deus, que fala em nome de Jesus, não representa, não quer dizer que é a vontade de Deus, não quer dizer que esta é a palavra de Deus. Nem toda liderança que se diz ungida de Deus, ela está saudável espiritualmente. A própria Bíblia, a palavra de Deus, ela tem denunciado isso. Se você ler lá em Ezequiel 34, você vai entender que Deus, ele confronta aqueles que se dizem pastores que querem cuidar de si mesmos e não cuidar do rebanho. Existem líderes que querem se alimentar das ovelhas, mas não têm cuidado delas. Isso é algo muito sério. Existem sinais e sintomas de abuso espiritual. Compreenda, quando o servir a Deus é substituído pelo controlar, pelo domínio do homem. Quando questionar, querer saber, tirar uma dúvida, vira até rebeldia. Quando muitas das vezes você discorda, isso aí acaba virando pecado, escândalo. Quando você começa a pensar, entender a palavra de Deus, isso aí acaba virando uma ameaça. E quando o medo, ele substitui o amor, meu querido, isso não é o reino de Deus. Isso se torna em uma manipulação. Compreenda bem isso. A autoridade pastoral, a autoridade do homem de Deus, algo verdadeiro, não te aprisiona. Pelo contrário, te protege. Não te impõe com medo, com ameaças, mas te ensina. Ensina a responsabilidade com as coisas de Deus. E isso jamais vai te sufocar. Pelo contrário, isso vai promover um crescimento espiritual. Compreenda, meu querido. Entenda bem como Deus ele vai usar a autoridade espiritual. Usar uma pessoa, usar um pastor. Deus ele jamais usou autoridades espirituais para reprimir, para aprisionar, para obrigar doutrinas do homem. Deus ele usa autoridades constituídas pelo Espírito Santo para abençoar as pessoas, para cuidar, para socorrer, para amparar, para zelar, para poder corrigir no momento certo e ensinar com amor. Deus, ele usa assim a liderança espiritual para poder promover maturidade espiritual. O Senhor Jesus, ele disse que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Olhe para o que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Ele lavou os pés dos discípulos, ele restaurou Pedro, ele acolheu os quebrados, os quebrantados de coração, de espírito. O Senhor Jesus, ele confrontou o pecado, mas ele nunca manipulou os pecadores, as pessoas, e tampouco as condenou. A marca de uma liderança espiritual, de uma liderança saudável, constituída por Deus, de uma liderança legítima, estabelecida pelo Espírito Santo, sabe o que ela produz? Na igreja, numa comunidade, ela vai produzir crescimento, saúde física e espiritual. Ela vai produzir um crescimento espiritual contínuo, cura emocional. A maturidade, o crescimento acontece. Ela vai produzir responsabilidades conscientes, com alegria no servir, liberdade no espírito. Tudo isso porque a palavra de Deus, ela declara, ele diz assim: onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade e não prisão. Você não tem que viver aprisionado. Lembre-se disso. Liberdade não é libertinagem. É liberdade sem libertinagem. Se há opressão nisso tudo, se há uma opressão constante, medo paralisante, um controle excessivo, algo que foge do padrão do Espírito Santo, então, meu querido, não foi Deus que falhou. Me perdoa. Deus não falhou com você. Foram homens falhos, falsos profetas, me desculpem, mercenários religiosos que se aproveitaram da sua fé. Deus não confunde com a distorção que fizeram em nome dele e até usar o nome de Jesus. Portanto, meu querido, entenda isso, compreenda. Volte-se para Deus, volte-se para o Senhor. Ele não vai controlar você ali na ponta do chicote, não. Ele vai te orientar, ele vai te conduzir pela vereda dessa vida, dia após dia. O Senhor Jesus, ele vai restaurar você. O Senhor Jesus, ele jamais vai manipular você. Você tem liberdade para fazer as suas escolhas. O Senhor Jesus, ele cura a sua alma. Ele vai curar as suas emoções. Entenda bem que homens podem falhar. E você tem que perdoar. Mas o Senhor Jesus, ele continua sendo o único caminho, a verdade e a vida. E ouça bem, onde o Senhor Jesus, ele governa, há liberdade, não há opressão, há verdade e há o amor. A igreja saudável não é aquela que te controla, é aquela que ama, que ensina, que até te corrige, que te exorta com mansidão. Ela forma verdadeiros discípulos, livres. Portanto, você não nasceu para viver preso a traumas religiosos. Ouça com atenção, você nasceu para viver na liberdade do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque onde o Espírito do Senhor está, há uma verdadeira liberdade. Ouça, seja livre para você trilhar o caminho rumo à salvação, rumo à vida eterna. Meu amado, fique em paz. Missionando Vida, ele traz para você a oportunidade de você estar livre para ter uma vida, uma aliança com o Deus Todo-Poderoso. Um forte abraço, que Deus te abençoe.